Neste vídeo eu vou conversar sobre a intervenção militar, tão falada por apoiadores do presidente Bolsonaro. Vou explicar o que é, quando que ela cabe e por que, na minha opinião, ela está difícil de acontecer, mas só lá no final do vídeo, por isso eu vou pedir para que você acompanhe aqui todo o conteúdo. Sou Júlio Lamin, sou advogado, sou vereador e vamos conversar agora. Primeiro a gente tem que saber de onde vem essa ideia. As pessoas levantam essas bandeiras, principalmente em passeatas ou em cada burrada que o STF faz, surge de novo o assunto da intervenção militar. Mas o que é ela? A intervenção militar estaria prevista na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Maior, que define todas as leis do país. Diz o artigo 142. As Forças Armadas destinam-se a três coisas: defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e por iniciativas de qualquer desses poderes, ou seja, executivo, legislativo ou judiciário, a defesa da lei e da ordem. Então, as pessoas que acreditam na possibilidade da intervenção se apegam nesse final, a garantia da lei e da ordem. Quem não se lembra de quando as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, interviu na segurança pública do Rio de Janeiro, chamadas Operações GLO, de Garantia da Lei e da Ordem. O que a gente traz aqui seria uma intervenção não somente na segurança, mas em um dos poderes, seja no Congresso, seja no STF ou na própria presidência, já que qualquer um desses pode pedir auxílio das Forças Armadas. Quem é contrário diz que, por nós estarmos num período pós-ditadura militar, não caberia um dispositivo na nossa Constituição dizendo sobre dar poderes moderadores para o Exército, principalmente o Exército, mas as Forças Armadas em geral. Já quem pensa que isso é possível, e eu acredito que é possível, porque está claramente no texto constitucional, diz que as Forças Armadas também têm que garantir a lei e a ordem. Agora, o que caberia à interpretação é exatamente isso. Qual é a lei que a Constituição diz e qual é a ordem que ela impõe? Se fosse, por exemplo, num maremoto, numa pandemia como estamos vivendo, onde tem uma convulsão social, as pessoas estão perdendo seu senso crítico, estão fazendo saques, etc. A ordem está totalmente desajeitada. Aí, é claro, fica claro que o Exército Brasileiro, a Marinha, poderiam assumir determinadas funções para restabelecer a ordem. A grande pergunta que a gente tem que fazer nesse momento seria: e quando um dos três poderes não está cumprindo o que é lhe reservado na própria Constituição? Por exemplo, o STF. Quando o STF se afasta da sua função de garantir a interpretação da Constituição, de garantir a pacificação da sociedade, de ter a voz serene e perene da justiça, quando ele se desvia do seu foco principal e passa a atuar praticamente como um partido político de oposição, quando ele é um agente de desinformação, um agente tumultuador da sociedade, quando impede que o presidente ou o legislativo façam a sua função, quando ele tenta ser o judiciário também, o fazedor de leis e às vezes até o cumpridor dessas mesmas leis, quando eles não estão fazendo algo que não é previsto. Estaria o STF contra a lei? Estaria o STF atentando à ordem do país? Podemos pegar um outro exemplo. Quando o Congresso achaca o presidente da República, quando o Congresso não permite as relações republicanas, é inteiramente corrupto, quando o Congresso faz leis para beneficiar grupos econômicos corruptos ou para beneficiar simplesmente quadrilhas criminosas. Estaria o Congresso Nacional agindo contra a lei que lhe dá poderes do legislativo? Estaria também agindo contra a ordem? Em ambos os casos, eu entendo que sim. Sempre que um poder atentar contra a nossa democracia, atentar contra a ordem das coisas, atentar contra a divisão de poderes, afinal, existe executivo, legislativo e judiciário por uma razão. E essa razão é tornar-se o país governável, para que não tenhamos uma ditadura. Sempre que nós vemos um cenário em que ocorre uma ditadura do judiciário, um ativismo do judiciário, ou o Congresso querendo achacar o presidente, eu acredito que a gente está corroendo o nosso tecido social e seria sim possível uma atuação mais forte e firme das Forças Armadas. Mas aí a gente vai entrar agora para a questão
que eu coloquei lá no início do vídeo. Por que que não ocorre se a gente vê tantos exemplos assim acontecendo rotineiramente no Brasil? O motivo é bem simples. O exército brasileiro, hoje, ele tem uma visão muito clara, e eu posso falar isso, que eu sou de família militar, fiz colégio militar, tenho contato, sempre converso com generais, coronéis sobre o assunto. O exército brasileiro hoje tem a definição bem clara que ela é uma instituição de Estado, não de governo. Ou seja, não vai facilmente defender uma pessoa, um partido político, tenta se manter isento da política partidária cotidiana. Por que isso? Porque o exército, da última vez que fez uma intervenção forte no regime militar na Revolução de 64, sofreu e sofre por décadas pelas suas ações. Assim, não é mais bem visto dentro da caserna sempre que o exército se mete na política nacional. Existe um freio interno muito forte quando falamos desse assunto. Dessa forma, se não for algo evidente, algo que a população conclame com muita força, seja pujante, é muito difícil o exército sair da inércia, porque da última vez que o fez, colhe os frutos negativos até hoje, sendo xingado, achincalhado por conta da época do regime militar, principalmente pela esquerda. Até hoje, qualquer militar que se envolve com política, o exemplo claro é o Bolsonaro, que não era bem visto dentro dos quartéis por estar junto à política. Até hoje, qualquer militar que tenta se envolver não é bem visto. É refutado e rechaçado pelos seus companheiros. Portanto, a intervenção militar, na minha visão, é claramente possível e contém abrigo na Constituição. Vocês podem olhar o artigo 142. Só que dificilmente irá ocorrer no cenário atual, dado a dificuldade do Exército de entrar, colocar o time em campo no que tange a política nacional, ainda ranço do regime militar e das consequências negativas que eles sofrem até hoje. Esse é o vídeo, eu quero agradecer todo mundo que vem nos acompanhando, dando força para o canal que está crescendo, e vou fazer aquele pedido. Se inscreva, acompanhe o nosso canal, compartilhe com os amigos, para que a gente possa sempre discutir mais sobre política. Lembrando, se você não se interessa por política, vai acabar sendo dominado por aquele que sim se interessa pela política.